Foi essa a tão anunciada vingança? Nossa Senhora! Que vingança, hein, Internacional? Andei vendo aí em mídia, influenciadores lá do Sul dizendo que seria a vingança, né? Que o Inter ia carimbar a faixa do Fluminense, que dessa vez iria atropelar, até porque estamos vindo de festa, né? Tá todo mundo de ressaca ainda, é a nossa grande oportunidade. Cadê? Cadê essa vingança que eu não vi? Deram foi sorte de não perder de novo dentro de casa. Primeiro tempo até que, né, o Fluminense não jogou lá essas coisas, mas no segundo tempo dominamos o jogo todo. Poderíamos ter ganho o jogo deles dentro de casa, mais uma vez. Vocês acabaram foi escapando de outra humilhação, né? Porque a tal anunciada vingança fodiou. Começou hoje, gente. Começou hoje aquela questão de vamos carimbar a faixa do Fluminense. E a primeira tentativa foi frustrada, né? O que assistimos no jogo foi um jogo duro no primeiro tempo e no segundo tempo dominamos, né? Não ouvimos falar em Fábio, não ouvimos falar em perigo de gol, muito pelo contrário, né? Tivemos a ponto de ganhar o jogo. Quanto às atuações, hoje não é dia de estarmos analisando atuações, né? Porque como eu disse, como isso já é assim, mais que natural, está todo mundo de ressaca. Estamos desde sábado comemorando, né? Inclusive os jogadores. E não podemos culpá-los por isso, né? Afinal de contas, dentro de campo, eles foram os heróis da conquista, né? Dessa maravilhosa, tão sonhada e agora real conquista da Libertadores. Então devem ter exagerado e é compreensível, né? Se nós fizemos isso, por que não eles? Tem todo o direito. E tivemos assim algumas atuações apagadas, como a do John Kennedy, Léo Fernandes. Léo Fernandes, gente, eu quero fazer um aspas aqui. Quase fez um gol, hein? Quase fez um gol. Se ele tira mais um pouquinho aquela bola que ele chutou ali, teria feito um golaço. Mas o aspas que eu quero fazer é o seguinte. Lembram do John Arias, no primeiro ano dele no Fluminense? Não foi lá muito bem. Era criticado, né? Tudo bem que teve lá seus problemas pessoais, mas estava sendo criticado, para depois na temporada seguinte arrebentar. Então vamos ter paciência com o Léo Fernandes, que eu tenho ainda uma ideia, um pensamento, que ele tem muito o que evoluir, ele tem muito o que produzir para o time. Eu só acho que o Fernando Diniz tem que encontrar uma posição para ele no time, sabe? A impressão que eu tenho
é que ele não tem uma função muito definida, né? Ah, entra lá no meio-campo e não com essa simplicidade, mas basicamente assim, né? Entra lá no meio-campo, entra no lugar do Ganso, joga ali como meia e tenta fazer o seu melhor, apesar, né, dos treinamentos. Mas sabemos que não é a mesma coisa. Primeiro que, pelas observações que eu já fiz, o lugar que ele rende melhor é ali pelo lado direito. E foi assim a única jogada que ele conseguiu fazer, bem feita, daquela, né, limpada de bola ali na entrada da área, naquele chute ao gol. É ali que ele rende. Não adianta querer botar Léo Fernandes para correr o campo inteiro, que eu acho que não é a dele, né? Não que ele tenha que ficar aberto ali na direita e pronto, não, né? Todo jogador tem que ser versátil, tem que estar dando combate, tem que, na medida do possível, correr o campo todo, sim. Mas basicamente, onde ele rende melhor é ali pelo lado direito. Então, né, como eu citei o exemplo do John Arias aqui, que no primeiro momento não foi bem, vamos ter um pouquinho de paciência, que eu ainda acredito muito no futebol do Léo Fernandes. Até porque um jogador que só entra de vez em quando, né, não tem lá aquele entrosamento, aquele ritmo de jogo, né, e aquela possibilidade de estar entregando o seu melhor. No mais, André, como sempre, perfeito. O Marlon também jogou bem, o Nino enquanto esteve em campo. O Fábio a gente não viu, né? Fez lá uma defesinha ou outra fáceis. E o Guga, mais uma vez, entrou sozinho ali, poderia ter feito o gol. Ah, chutou para cima, mas tudo bem, né? Também, na minha opinião, entra nessa questão aí do Léo Fernandes, né? Não tem aquelas oportunidades de entrar como titular assim de uma maneira mais repetitiva, e não tem como, né, ele estar produzindo aquilo que o Samuel Xavier entrega, até porque o Samuel Xavier joga todo o jogo, né, e está mais entrosado, mais ligado naquilo que o time propõe em campo. Mas pelo menos estava lá. E ainda teve aquela outra bola lá no cruzamento que ele raspou e que quase fez o gol. Então assim, ok também. O Diogo Barbosa, meio regular, né? Não foi bem, mas também não foi mal. O Lima, combativo e teve oportunidade ali de chutes da entrada da área, mas acabou estando fraco, mas não comprometeu. Quem mais? Quem entrou? Martinelli, é aquilo que a gente já sabe, né? O Martinelli, temos que ter aquela confiança nele, temos que ter aquele pensamento bom em cima do Martinelli, porque ele será o substituto natural do André, né? Então, por tudo que ele tem apresentado, por tudo aquilo que ele pode produzir, né, vamos manter assim a nossa boa vontade e a nossa confiança no Martinelli. O Alexander, depois que voltou da contusão, não tem apresentado aquele futebol, né, que o colocou lá naquele momento até o jogo contra o Cruzeiro como titular absoluto, mas também é uma questão de tempo, né, para estar se firmando. E também por conta
dessa saída do André, porque vai sair, a gente sabe que vai sair, né? Não antes do Mundial, mas para o ano que vem vai sair. Então temos que ter essa confiança, tanto no Martinelli, como no Alexander, ali naquelas funções ali de volância. Não tá, no caso o Alexander não tá com aquela produção e com aqueles acertos e com aquela titularidade que ele vinha exercendo, mas sabemos que é um jogador que, aos poucos vai readquirindo confiança, readquirindo entrosamento, ritmo de jogo, e que daqui a pouco vai ser titular sim. O Keno entrou ali meio barro, meio tijolo, deve estar de ressaca também, mas tudo bem, passa na média, andou errando alguns passos, algumas jogadas, mas é como eu falei, gente, deve estar todo mundo de ressaca, assim como nós estamos. Então vamos entender. Enfim, um jogo que poderia ter sido muito desfavorável para nós, completamente desfavorável por tudo isso que eu falei aí, mas acabou sendo um bom jogo, principalmente no segundo tempo, onde, como eu já falei também, no segundo tempo o time dominou o Internacional. E ver a frustração de mais uma vez não conseguir ganhar o Fluminense dentro de casa, com toda aquela sede, aquela vontade de vingança, isso foi o lado positivo do jogo. 0-0, e o que poderia parecer um mau resultado, não foi, até porque nos últimos jogos aí anteriores, jogos fora de casa, a gente acabou perdendo, na maioria das vezes roubado. E hoje eu não vou entrar nesse mérito, tá? Não vou entrar nesse mérito. Mas quem assistiu o jogo sabe. Quem assistiu o jogo sabe. O juizinho com aquela má vontade, jogador adversário caiu, em bola dividida é falta, e falta pra gente é só se for aquelas faltas escancaradas. Eu só vou dizer um detalhe sobre a arbitragem, não chorando, até porque a gente não tem motivo para chorar, somos campeões da Libertadores e não perdemos o jogo. Então não é questão de falar que eu venho chorar. Mas lembram da expulsão do Samuel Xavier? Foi muito menos do que aquela entrada no Ganso hoje. A TV fez questão de mostrar o tornozelo dele cortado, aberto, chegou a arrancar a chuteira. E nem falta deu. Nem cartão amarelo deu. Enfim, não vou ficar aqui falando dessa má vontade da arbitragem contra o Fluminense e da dureza e da, assim, quando é contra, quando é contra eles não têm dúvidas. Por isso que eu citei aquela questão do jogo do Samuel Xavier, justamente contra o Internacional, Foi uma disputa de bola, um pisão do Samuel Xavier, e o juiz não tem dúvidas, é vermelho, Hoje aquela entrada no Ganso passou batido, ninguém chama, ninguém vê, Essa questão de arbitragem contra nós já passou de ser rotina. Já passou de ser rotina. Isso já é uma obrigação de todas as arbitragens, sejam elas nacionais
ou internacionais, né? Vide o que aconteceu na final da Libertadores, onde tivemos que ganhar não só o jogo, mas tivemos que ganhar de juiz e ganhar de VAR. Enfim, quanto mais tentam nos prejudicar, quanto mais tentam se vingar, quanto mais tentam nos secar, mais vamos tendo resultados positivos. Porque sim, hoje não deixou de ser um resultado positivo, né? O jogo fora de casa, pós-festa, de ressaca, os caras sedentos por uma vingança, e faltou muito pouco, isso aqui, para ganharmos o jogo. É isso aí, não tem muito o que dizer, não tem muito o que falar. Continuem tentando, continuem secando, né? Enquanto isso vamos avançando, enquanto isso vamos apresentando o nosso futebol, o nosso grande futebol, até chegarmos no Mundial. Hoje eu vi, e no meu canal tiveram comentários assim: porque vocês não vão passar nem dos times árabes, vocês não vão chegar a lugar nenhum no Mundial. Ou seja, né, aquela falácia de sempre que nós estamos acostumados. E que falem, e que sequem, né? Enquanto isso, vamos nos preparando, né? Não somos daquele tipo de falar e nem fazer planos e nem afirmarmos que seremos campeões mundiais, né? Como eles fazem aí e sempre tomam ferro. Mas vamos ali, não na humildade, mas na preparação e na confiança, porque futebol se decide dentro de campo, né? Não importa contra time brasileiro, não importa contra time sul-americano, não importa contra potências mundiais, né? A bola rolou, são 11 contra 11, não somos favoritos de nada, mas chance temos, com certeza. E quem sabe, né? Com esses secadores que andam falhando e falhando muito, e como eu já disse em vídeos anteriores, está dando muito certo, só que certo para o nosso lado, e continuem assim, enquanto caminhamos rumo às conquistas e à projeção mundial como estamos tendo atualmente. É isso aí, Vitória Fluminense, campeões da Libertadores, rumo ao Mundial, e tudo está na mão de Deus. E se for de sua vontade que tenhamos sucesso, teremos. Caso não, o que eu posso afirmar e o que eu posso ter certeza é que estaremos em campo para jogar futebol, futebol bonito, futebol eficiente, para buscar resultado. Fora isso, jamais cairemos em nenhum tipo de soberba, né? Como vemos aí do pode esperar, a sua hora vai chegar. Nós não somos assim, né? Vamos entrar em campo e ver aquilo que Deus determina pra gente. Vitória Fluminense, até breve. Vingançazinha mais fajuta, hein, Internacional?